Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje temos o prazer de receber um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, um excelente palestrante, Eduardo Zugaib. Eduardo Zugaib, seja muito bem-vindo. Se apresente para quem está nos ouvindo, por favor. Valeu, André, valeu, Cristiano, Roger, muito obrigado. Obrigado aí pelo espaço, pela acolhida. É sempre bom estar entre amigos, né? Principalmente discutindo aleatoriedades em princípio, mas que vão fazer muito sentido ao longo dos próximos minutos. E para mim é uma grande honra estar aqui e poder falar aqui não apenas como palestrante, como escritor, como profissional de treinamento aí em liderança, e principalmente, André, algo que eu me considero, né, como um contador de histórias. Eu acho que isso aí resume hoje a minha vida, praticamente aí com 35 anos de trabalho, caminhando para o meu meio século de vida, e isso vai, né, com o tempo a gente vai aprendendo a simplificar um pouco a vida, né? Então hoje eu me defino como um contador de histórias, seja na literatura, seja em palestras, seja em treinamentos, seja em postagens aí aleatórias por essas redes sociais todas que nós transitamos, e a partir disso, dentro de um propósito muito claro, que é de provocar mudança, né? Então, não apenas nas pessoas físicas, mas também nas pessoas jurídicas. Então, nessa jornada, vieram aí alguns livros, vários treinamentos, várias palestras, e agora em anos pandêmicos, estamos aí nos adaptando para todo esse trabalho ser realizado à distância, atingir o máximo de pessoa também à distância. Então, o resumo da ópera é este, né? Sou casado com a Silvana, sou pai da Maria Vitória e a gente divide a vida aí, os sabores e as dores de toda essa jornada. Não, e a grande Maria Vitória, né? No final você vai deixar aí seus contatos, suas redes. Vale a pena seguir a Maria Vitória, é um show à parte, né? A Maria Vitória é uma figuraça. Zugaib, a gente se conhece já há algum tempo, né? Desses CBTDs da vida aí, os congressos de treinamento, né? E assim, eu já assisti várias palestras suas, você falou uma coisa interessante, que você é um grande contador de histórias, né? E a gente vê isso nas suas palestras, né? Eu sou suspeito de falar, como eu já falei, assisti várias, e você realmente traz muita praticidade, muita experiência de vida para os temas que você acaba trazendo para os seus eventos. E um grande livro, né, o seu maior best-seller, isso eu não acredito que seja o maior, o que deu mais notoriedade para o teu trabalho, que é A Revolução do Pouquinho, né? E o teu trabalho, pelo pouco que eu conheço, está todo embasado nessa sua metodologia, né, nessa metodologia que foi criada. E eu queria começar você contar para a gente o que é a Revolução do Pouquinho. Bacana, vamos lá então. Bom, a Revolução do Pouquinho, ele, em termos de literatura, é o meu quarto livro, né? Eu tenho outros 3 livros anteriores que foram publicados pela editora Melhoramentos, que são livros que foram dedicados ao público juvenil. São livros que até hoje aí são adotados como leitura de apoio para os temas transversais da educação, né? Então, escolas aí do Brasil todo acabam adotando. Isso é um trabalho muito legal também. Ali já começa um pouco da veia do contador de histórias, da veia ali do educador, né? A preocupação muito grande aí com o educador, com a educação e principalmente, André, com as mesmas questões que posteriormente eu vim a trabalhar com o público corporativo, público adulto. Questões relacionadas aí a autoconhecimento, a relações, a criatividade, enfim, a você construir uma vida com propósito, a você superar adversidades. Então, quando você olha esses 3 livros, você encontra muito disso, né? Porém, ajustado para uma linguagem e para os objetivos fim ali da literatura juvenil, especialmente essa que é a que vai trabalhar em apoio aos temas da educação. Você encontra muito disso que eu falo hoje para os executivos, lideranças, naqueles 3 livros. A Revolução do Pouquinho, ela nasceu em 2014 como livro, mas o processo é um processo que tem um pouco mais de tempo, vai. Se ela nasceu em 2014, o processo eu posso dizer que nasceu pelo menos uns 8 anos antes, que foi quando eu percebi que havia uma necessidade pessoal de mudança muito grande. Eu havia enveredado por alguns caminhos de liderança, na época eu trabalhava em agência de propaganda, e havia enveredado por alguns caminhos de liderança, né? Enfim, agência de propaganda, aquele ambiente, ego, uma celebração, todo mundo se achando
gênio pra caramba, sabe? Todo mundo, né? E eu embarquei nessa ego trip, né? E acabei caindo do cavalo. Acabei magoando muita gente, machucando muita gente, num perfil de liderança que não era meu, né? Eu modelei isso de outros profissionais da época, que eram assim tidos como grandes autoridades. Eu acabei modelando isso, acreditando que ali seria um caminho para uma vida bem-sucedida nesse setor, e a verdade é que, a médio prazo, eu só fui perdendo credibilidade e reputação. E num belo dia eu tive um choque, que né, um feedback muito violento, vamos dizer assim. Violento para mim, né, porque a pessoa fez isso com uma pena, né, mas para mim foi violento. Eu fui espancado com uma pena. Depois de ter tido mais um piti daqueles, né, homéricos, né, de gritar, de humilhar e tal, no dia seguinte a pessoa que era um estagiário me chamou para tomar um café e falou: olha, Eduardo, eu tô caindo fora porque adoro você, admiro você, ele era meu aluno da faculdade, né, tinha vontade de trabalhar com você, mas, cara, ontem aconteceu um negócio aqui que não tem mais volta. Ontem se quebrou algo aqui muito valioso. Eu falei, tá, eu ainda tentando manter a minha fama de mal, né? E eu falei, não, isso é assim mesmo, tal, eu quero melhor para você, quero melhor. Aquele papinho furado de líder tóxico, né? Papinho furado que você tenta justificar suas cagadas, né? Tentando encontrar você faz uma ginástica retórica para tentar justificar que você está fazendo merda na vida, essa é a verdade. E aí ele chegou e falou, não, Eduardo, quebrou tal tudo. E ali eu percebi, André, Roger e Cristiano, que eu precisava mudar. Porém, eu havia chegado naquele momento a partir de uma construção de anos. Não seria apertar um botão no dia seguinte, ontem eu estava dando patada, amanhã eu estou dando flor, bombom, beijo e abraço. Não, porque a gente sabe que quando a mudança é muito radical, a suspeita fica ainda maior, né? Então, as pessoas, o que esse cara tá maluco, né? Ou tá arrependido, ou tá preparando a próxima burdoada, né? Então, ali nasceu, conceitualmente, aquilo que veio depois a se batizar de Revolução um pouquinho. Um processo de pesquisa, de colocação em prática, de validação, de avaliação, de atitudes. Porém, atitudes identificadas e colocadas em prática a partir de frações observáveis todos os dias. Ou seja, trabalhar a mudança na perspectiva de um processo, não de um evento. Se eu virasse num dia e ficasse simplesmente tudo beleza, seria um evento. Mas não, era um processo que eu precisava empreender, que envolveria estudo, envolveria pesquisa, envolveria auto-observação, envolveria colocar o ego na gaveta, envolveria uma série de movimentos de desmonte, né, de desmanche daquilo que havia sido construído, para que houvesse espaço para construir um comportamento novo. Porque em algum momento, né, caiu a ficha de, cara, eu não sou assim, por que eu fiquei assim? Porque eu modelei coisas que não eram para mim. Não são meus valores. A hora que cai essa ficha, cara, que você pegou um caminho que não é o caminho dos seus valores, aqueles que te originaram, aqueles que te educaram, né? Você vê, cara, eu não sou assim, não é porque. Se eu fosse assim, beleza. Passaria por cima de mais um e iria seguir o jogo até sei lá quanto. Mas não, cara, quando dá esse baque do autoconhecimento, e quando ele vem de uma resposta tão assim prosaica, né, tão inusitada, né, porque até então eu era impermeável ao feedback que vinha de cima, era impermeável ao feedback que vinha do lado, mas eu não estava preparado para o feedback que veio em tese de baixo, né, porque achava que, né, o estagiário tá abaixo, não, tá todo mundo no mesmo plano, velho, todo mundo junto, então, mas para esse eu tava desprotegido e eu sou muito grato a essa pessoa. Isso aí, de certa forma, originou até um outro livro meu, que é o Humor de Segunda a Sexta, onde eu conto a origem da Revolução um pouquinho, e esse processo, que é um processo de manutenção do humor, né, do bom humor, uma manutenção que é uma vigília diária, tá? Que você presencia nas minhas redes sociais. Né? Quando eu tô lá fazendo uma piada, uma brincadeira, uma frase de efeito, a filosofia bruta, aquela coisa toda, tudo isso é um processo contínuo, não é uma coisa aleatória. É algo para me lembrar que eu tenho um compromisso que eu assumi de mudança e que eu preciso vigiar todos os dias para não cair em tentações, não cair, né, naquela questão de você
começar a achar que vale a pena seguir por outros caminhos que eu já pisei um dia que me machucaram, além de machucar outras tantas pessoas. Então, a revolução um pouquinho é um processo, André. Um processo de mudança estruturado em pequenas atitudes, observáveis diariamente, porque não podemos ter muita permissividade no tempo. Vou fazer uma academia. Legal, eu vou um dia hoje, daqui a um mês eu volto na academia. Esquece, velho, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, né? Você vai ter uma permissividade de tempo que não vai acontecer. Então, resumidamente, é isso, né? E a Revolução um pouquinho elencou outros livros que vieram na sequência. Basicamente é o resumo da ópera. Show de bola, cara. E assim, Legal. Você fala algo que assim é interessantíssimo, faz muito sentido, né? Eu já ouvi você várias vezes falando isso, que a mudança não é um evento, ela é um processo. E isso, cara, me remete a algumas situações, por exemplo, e você deve passar por isso também, algumas empresas chamam a gente, vou dar um treinamento, uma palestra, nós queremos provocar a mudança. E às vezes o cara quer provocar a mudança numa palestra de 1h30, né? E o Alexandre Slivnik, que ele fala muito, né? A miogização do treinamento, né? O cara quer ali instantaneamente fazer uma mudança, quando a mudança realmente não é um impacto. O impacto gera reflexão. Através dessas reflexões é que as pessoas vão identificar sentido, e aí você falou muito de propósito, né? Para realmente poder ter ações diferentes, né? E você passa por isso também, Eduardo, e eu acredito que isso tenha sido um impacto, né? Quando você realmente criou a metodologia, criou esse conceito, é um choque, né? Eu tenho uma frase, André, que eu encerro todo o treinamento, dure ele, sei lá, 50 horas, quanto tempo for, 10 encontros, um encontro só, não importa. Mas eu tenho uma frase que ajuda o cara a entender que ali não vai se construir milagre se não houver adesão genuína, se não houver convergência, especialmente com lideranças, que é o público que eu mais trabalho. Se não houver a capacidade de ouvir, perceber o outro e entender a complementaridade que existe dentro de uma equipe, né? Se não houver, assim, a capacidade de entender diversidade como força, se não houver a capacidade ali de perceber que às vezes a gente está errado sim, fazendo muita cagada, e precisamos ter humildade sim e reconhecer essas vulnerabilidades. Então, eu termino o treinamento falando assim, olha, vou contar um negócio aqui para vocês, mas o treinamento começa exatamente quando ele termina. Porque se vocês acham que eu estou fazendo algum milagre aqui com vocês, não, o máximo que eu estou fazendo é incomodando vocês. Eu não vou mudar por vocês e não vai ser o fato de vocês terem me ouvido que vai provocar a mudança, tá? Eu bati aqui em ponto-chave. Então, com o tempo, cara, você começa a ficar meio malandro com isso. E você já fala isso logo de cara, quando o cara já vem com essa coisa. O meu time tá aqui, 1000 pessoas, todo mundo meio desmotivado, todo mundo meio triste, todo mundo, né, sem muita vontade de trabalhar, e eu preciso de uma palestra que bote a turma para voar, né? Olha, eu falo, primeira coisa, vamos entender, vamos desmontar um negócio. Você tá falando que você tem 1000 pessoas desmotivadas na sua empresa, o problema não são as 1000 pessoas, amigo, desculpa. Ponto número 1, né? Nessa hora eu falo igual um alienígena que desceu do disco. Eu falo, traga-me seus líderes, que é com eles que eu tenho que conversar. Eu não quero os 1000, eu quero os 12 que cuidam desses 1000 aí. Eu quero esses 16, 12, 20, seja quanto for. É com eles que eu tenho que conversar. E essa conversa vai ser dolorosa. Essa conversa vai deixar muita gente puta da vida em sala de aula. Essa conversa vai esfregar na cara muitas coisas, muitas questões que nós estamos fingindo que estamos cumprindo, mas não estamos. E aí a metodologia da Revolução do Pouquinho, que nasceu desse exercício em treinamento, ela ajuda a mapear esses pontos de vulnerabilidade, esses dilemas que a liderança está vivendo dentro da organização e que não está conseguindo equacionar, essas zonas de conflito que vão se tornando, né, que vão se consolidando e criando várias empresas dentro de uma mesma empresa, isso fica caótico para a cultura organizacional. Então, cara, nesse treinamento, cara, vai ter choro e ranger de dentes, eu posso te assegurar, né? Porque, outra coisa que eu aprendi também, André, é que liderança você não motiva não, velho. Liderança você desmonta, né? Liderança você desconstrói o cara, você faz o cara descer do ego dele, nem que seja a martelada, velho, porque é a partir dali que ele vai começar a ter um pingo de colocar o ego no lugar para começar a reconstruir alguma coisa.
Então, aí a gente trabalha em cima das 21 atitudes do livro, né? A partir de trilhas de atitudes que são construídas observando os valores da organização. Eu sempre faço um espelhamento, principalmente em treinamento customizado, né? Treinamento mais longitudinal, né? Agora uma palestra acaba sendo uma abordagem mais instantânea, tal, mas sempre dentro dessa premissa de que a palestra não faz milagre. Mas no treinamento a gente trabalha em cima da trilha, onde nós vamos espelhar quais atitudes conversam com as competências que se pretende desenvolver, quais os dilemas que essa liderança está enfrentando no dia a dia de trabalho, e aí o terceiro fator aí do conteúdo acaba sendo a o meu próprio olhar sobre a atitude, fazendo as pessoas perceberem aquilo de um jeito bastante prático, bastante simples, né? E não se sai de um treinamento desse se não houver também um compromisso feito. As pessoas também vão delinear quais atitudes, em 3 níveis, elas vão ter que empreender para começar a colocar em prática aquilo que a gente visualizou dentro da sala. 3 níveis de atitudes. A atitude que é a crucial, a urgente e a importante. Crucial, velho, tem que fazer já porque já deu merda, tá? Tem que trabalhar agora nisso, foco total, né? A urgente, dá para fazer amanhã, tá? É importante, a gente consegue para depois de amanhã, mas isso é o nosso panorama de atitude, e aí vocês, enquanto organização, precisam desenhar a prática disso. Então, clarear a cultura organizacional a partir daquilo que está dando errado na prática, daquilo que está dando certo também, lógico, né? Mas e trazer isso para o panorama de atitudes é o que resume a metodologia Trilhas de Atitudes, que nasceu da Revolução no Pouquinho. E é o trabalho que eu levo aí para as organizações em todo o Brasil. Excelente, Eduardo. Eu queria aproveitar alguns ganchos do que você falou agora, porque a gente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio que você. A gente trabalha com treinamento e a gente percebe claramente isso dentro de uma empresa. Quando você faz treinamento, é o líder. E não adianta você treinar a equipe se você não conscientizar o líder. O Cristiano vai entrar nesse tópico daqui a pouco, eu tenho certeza que ele vai enaltecer isso daí. Mas assim, você falou do líder tóxico, né? Então eu vou colocar várias perguntas, né, nesse contexto todo, para a gente entender o que você pensa a respeito, o que você possa indicar para uma equipe de trabalho. A equipe tem um líder tóxico, ou um mau gestor, né, que não acompanha o trabalho, é o cara da boa política, da boa vizinhança, o politicamente correto, ele não aponta o erro, mas ele faz com que alguém aponte o erro para que ele saia o chefe bonito, né? Então, como lidar com esse líder tóxico, né? A gente bate de frente com esse cara ou segura a onda e vai conduzir em banho-maria. E aí isso, complementando, entra num treinamento, né? A gente trabalha muito com o experiencial, né? Dentro do Despertar da Excelência, e dentro do experiencial você vê a atitude do colaborador. Então você vê o colaborador que tem pique, que tem garra, mas o líder é um pouco, tá na zona de conforto, ele não quer, sabe, abrir espaço para a equipe mostrar que tem potencial, ou com medo, ou porque ele não vai conseguir gerir uma equipe de potencial, assim, de grande desenvolvimento, né? E eu queria que você fizesse uma analogia dessas dois. Vamos lá. Primeiramente, o líder tóxico, né? Quando a gente fala líder tóxico, as pessoas pensam no cara bravo, no cara carrasco, no cara que, né, é apenas um cara assim que é constrangedor, é um cara grosso, e não necessariamente. Né? Uhum. A pessoa pode ser uma liderança tóxica fofa. Uma liderança tóxica, assim. É o cara legal, simpático, mas não sabe gerir a equipe, né? Grafinha, né? Uma liderança grafinha, mas não é, cara. O cara não dá feedback, ele varre problemas para baixo do tapete. Ele não tem culhão de chegar e abordar problemas reais para colocar luz no problema, não para detonar a galera, mas iluminar o problema, trazer o problema para mesa. Porque às vezes ele entende que eu não vou constranger, não, tudo bem, já passou, então, não, deixa para lá, não precisa aborrecer. Não! Você também não precisa aborrecer, você vai trabalhar no ponto do desenvolvimento. Para isso, existe uma coisa, Roger, que se o líder não conseguir construir, ele vai ficar patinando a vida inteira, que é o tal do ambiente de confiança. Tem que ter segurança psicológica para todo mundo poder dar feedback, apontar quando há problema, apontar quando está doendo, apontar quando a situação está crítica, tá? E um líder que não está preparado para ouvir isso, ele é chefe, ele não é líder, é apenas o cara que trabalha na perspectiva da chefia.
manda, obedece, aquela coisa toda, beleza, pode até ser um chefe bonzinho, né? Até ser um chefe bonitinho. Mas o problema é isso. E o que acontece? Quando eu faço um trabalho pegando a liderança toda, a ideia é fazer com que as lideranças como um todo comecem até mesmo a pressionar esse cara que não está vindo dentro da cultura organizacional desejada. Sabe? Porque o trabalho dentro de uma organização, ele é todo interdependente. Em algum momento, o meu setor vai atrasar porque o seu setor atrasou. Em algum momento, o meu setor vai ter um problema porque a informação foi omitida, a informação foi sonegada. E aí, quando a gente começa a provocar essa discussão dentro de sala, essas dores começam a brotar. Por isso que eu falei, vai ter choro e ranger de dentro. Essas dores começam a brotar, né? E não raro eu saio, às vezes, odiado por muita gente. E eu já aviso quem me contrata, fala, olha, não é um negócio docinho, não, certo? Não, vai ter gente que vai espanar no meio do caminho. Eu já alerto para a pessoa que contrata, né? Vai ter gente que vai espanar no meio do caminho. Porque essa pessoa que se esconde dentro da desorganização, quando ela começa a perceber que o mundo ao redor dela está se organizando, ela se revela. Essa pessoa se revela. Essa pessoa começa a espanar, ela começa a jogar contra, ela começa a confrontar, começa a discutir. Porque você está mexendo na zona de inércia dela, né? Está mexendo ali naquilo que para ela está confortável até então. Então, cara, quando começa a perceber isso, ela sabe que ela vai transparecer. E aí, nós temos dois caminhos para tomar. E não são nem um pouco românticos, né? Não é sustentado em abraço em árvore o negócio. O caminho é muito assim, né? Olha, percebemos que os nossos valores estão em dissonância. O que podemos fazer para alinhar os nossos valores? Ou chegamos à conclusão que não tem a menor possibilidade de convivência, no sentido desse projeto da organização que trabalha debaixo dessa escala de valores, sejam eles aspiracionais ou não, mas se não houver convergência, a gente vai sofrer muito, como já percebemos que estamos sofrendo. Só que agora nós identificamos onde está a dor, né? Então, aí vem o convite. Ou a gente vem junto, entende quais são os valores e vem junto, ou então, meu amigo, cada um para o seu caminho. Vamos ser felizes. Nem você está certo, nem a gente. Nós dois estamos certos, né? Só que certos dentro de valores que em algum momento vão precisar estar em combinação. Então, se para nós, a organização, dentro dos valores que nós temos, não está fazendo sentido para você, meu amigo, vamos resolver o problema. É a hora dele repensar, não tem a menor dúvida disso, né? Eu ouvi isso, Roger, eu falo isso não como alguém que... Eu já ouvi isso como... A gente vivencia, né? Né? Nessa época que eu falei para vocês, né, que eu era o cão chupando manga na propaganda, sabe? Eu queria botar a agência do meu jeito, e a agência não era minha. E o meu líder à época, o dono da agência e tal, o cara que teve uma paciência comigo assim, cara, assustadora, que eu não teria a paciência que ele teve comigo. Eu não sei se a minha alta efetividade, eu acredito que isso defendia muito, no mercado que só tinha. Então a minha alta efetividade me defendia porque, puta, velho, foi muita merda que eu fiz ali. Sabe, com gente. Eu tô falando de trabalho. O trabalho era perfeito. Mas no campo das relações era um desastre. E um belo dia eu tava lá, cara, querendo fazer a coisa do meu jeito. O cara me chamou de Eduardo, né? Você é um cara genial, você é um cara criativo, você é um cara que escreve bem, um cara que tem ideias maravilhosas, você é um cara que eu sei que eu posso contar com você. Mas, cara, conviver com você é um horror. Conviver com você é um pavor. É um pavor. Sabe? Não dá para aguentar mais você tendo seus piti, você tendo aí, batendo mão em teclado, você tendo ataque de estrelismo. Não dá mais, cara. Então, Eduardo, o que a gente percebe é que você tem muita razão no que você fala. Então, eu acho que é chegada a hora de você empreender, Eduardo. É uma forma de você falar pro cara, né, que fala, velho, você vai tomar um pé na bunda, porque a empresa é minha. Aqui, esses valores são os que eu quero zelar. Então, oi, como é que é? Recado, né? Não, vai empreender longe daqui, né? Vai empreender, cara. Vá fazer a sua... Tá na hora de você ter sua própria empresa, cara, que você tem tanta razão no que você faz, você defende com tanta paixão os seus valores, isso que você acredita, que, cara,
Isso é perfeito, eu acho muito legal. Então tá na hora de você ter a sua própria agência. Nossa, velho, eu não estava preparado para ter nada na época. Então eu entendi o recado, aguentei a porrada e tal. E ali eu percebi que eu já precisava, né? Naquele ambiente eu já não conseguiria mudar. Eu precisava ir para outros ambientes. Na época eu tive uma oportunidade, voltei para minha cidade profissionalmente e tal, para desenvolver o mercado aqui, ter agência interiorana e tal. E legal, mas ainda assim, aí eu não sei se foi melhor ou pior, porque eu vim como um herói, eu vim como um fodão, o cara que veio da capital, o cara que, nossa, que todo mundo pagava para ver, sabe? Isso mexeu com a cabeça. E aí pronto, né? Aí pronto, aí piorou as coisas. Aí, quando eu achei que ia melhorar, eu consegui piorar um pouco mais, até que chegou esse fato, né, que foi disruptivo. Que eu posso dizer, foi a gênese da Revolução no Fundamental. Né? Então, Roger, eu acho que, em algum momento, as coisas precisam, em todos os momentos, as coisas precisam ser transparentes dentro da organização. Se não houver espaço para feedback de gestor para funcionário, de funcionário para gestor, desculpa, o cara não está preparado para ser gestor. A via tem que ser de mão dupla, isso não tem como discutir, né? E a gente percebe dentro dos treinamentos, primeiro 2 pontos, a zona de conforto, que é o pessoal mais antigo, que está muito acostumado, né? Eu tive um projeto social também, trabalhei com a turma jovem, e a expectativa de futuro dessa geração é bem interessante, né? Obviamente que era um público muito carente, e o retorno que a gente tinha era daquela vontade de aprender, e de evoluir, de crescer. E a gente percebe isso nos treinamentos. Você pontou uma coisa legal, o abraçar a árvore, né? A gente trabalha muito com os treinamentos experienciais, os vivenciais, e todo mundo, como é que é? Abraçar a árvore? Eu falei, não, gente, é colocar a tua equipe numa experiência prática e ver como que ele vai se portar em relação a isso. E a gente percebe, só para a gente fechar esse assunto, que muitas pessoas das equipes, trabalhando em equipe, querem fazer isso, querem colocar em prática, e a gente coloca nos nossos treinamentos, nas nossas propostas. Faz o treinamento, mas tem que ter uma sequência. Não adianta nada só dar a palestra, que não vai resolver nada, e fazer um treinamento para dar aquele choque, né, de realidade e depois parar. E as empresas têm que entender que elas precisam continuar isso, né? Porque senão, Roger, a gente cai no pecado do evento. Né, no pecado do evento e não do processo. A gente deposita todas as fichas no palestrante, que vai lá falar 1 hora, para corrigir cagadas de 10, 15 anos. Né, de gente que está imersa dentro da empresa, retroalimentando esse sistema. É onde muito palestrante acaba sendo colando a pecha daquela coisa extremamente romântica, né, bonitinha, legal, divertida até, né, provoca uma reflexão, um ou outro vai pegar a mensagem, vai abraçar e vai a partir dali, está mais maduro para receber aquilo. Outros vão ter mais dificuldade, outros vão estar te xingando saindo dali, cara, porque você está mexendo numa situação que para ele é desconfortável. Quando você começa porque a gente sempre olha numa palestra, né? É comum isso, né? Você está numa palestra assistindo uma coisa, aí o palestrante fala alguma coisa e você pensa assim, nossa, fulano devia estar aqui. Não, você tem que estar aí. Você tem que estar aí, não é? Você devia estar aí, né? Não fulano. Porque você está enxergando tudo nos outros, menos em você. Tudo nos outros é sempre o problema, é o outro. Meu marido, minha esposa, meu chefe, meu colega, sabe? Então, a gente tem uma competência para delegar responsabilidade que é assustadora, né? Pudera a liderança ter essa mesma competência para delegar autonomia, para delegar, né, incentivar o cara a querer crescer, melhorar o accountability da equipe, fazer com que as pessoas assumam mais responsabilidade com consciência, com ambiente de confiança, com segurança psicológica, para que haja conversa transparente, para que não haja conversa de grupinho, para que a conversa seja a mesma com todos. Mesmo que dependendo de alguns feedbacks que são ser dados de forma individual, o tom e o linguajar, a abordagem seja diferente, mas não vai mudar a essência da conversa. Porque senão o líder se torna completamente incongruente com ele mesmo, com a equipe que está olhando para um projeto que é orientado por valores. Por isso que a molecada hoje, quando vai para uma empresa e vê que os valores não passam da catraca, não entram para dentro da empresa, serve só para impressionar cliente na recepção,
O cara, ele em questão de semanas, ele te larga falando sozinho e vai embora mesmo. Porque uma das coisas que incomoda as novas gerações é a incongruência. E pasmem, nós aqui maduros, a nossa geração, ela é prodigiosa em incongruência. Ela é uma das que mais, assim, fala e faz diferente. Então, a gente entende que há muito que se aprender com essa moçada que vem, com uma clareza de valores para orientar as ações. Às vezes ele não sabe o que ele quer, velho. Às vezes ele não sabe o que ele quer. Para ele é um ambiente difuso, com todas essas mudanças, complexidades, mundo digital, profissão desaparecendo, profissão nascendo, a profissão que o cara vai trabalhar não foi inventada ainda, aquele monte de coisa que se fala aí, mundo VUCA, mundo bunny, mundo dos caralho, sabe, o cara, de repente o cara não entende, tudo isso para ele é uma coisa que deixa uma certa, uma coisa abstrata, mas ele sabe o que ele não quer ser, o que já é um grande negócio. E tudo isso no estado de flow, né? Mundo VUCA, mundo bunny e estado de flow. Então o cara, ele consegue entender, assim, aquela coisa, resumindo, eu não sei o que eu quero, mas eu tenho clareza do que eu não quero, o que já é um grande negócio. Porque isso já te dá um norteamento ético, principalmente, para suas ações junto com o grupo, ação que você vai ter que ter com a empresa, com a equipe, seja fazendo artesanato na praia, porque o cara se revelou nisso, seja dirigindo uma grande organização com equipe remota e o caramba. Então, não tem essa... E a gente precisa aprender muito isso. Nossa geração precisa aprender muito isso. Porque a nossa geração talvez tenha sido a última geração que aprendeu a engolir sapo, a digerir sapo, né? A digerir sapo e dar um jeito de ressignificar o sapo. A gente adora ressignificar o sapo, sabe? Então, não dá, velho, não dá. Essa molecada, não, sapo eu não quero. Não, mas o sapo, não quero sapo. Não quero sapo não, senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Vou procurar meu caminho. O que você vai fazer? Foi o que eu ouvi do estagiário lá. O que você vai fazer? Não sei. O que eu sei é o que eu não vou fazer. Ficar aqui com você. O que eu sei é o que eu não vou fazer. Eu vou ficar com você, não tá no meu plano, e amanhã eu já tô em casa. E, cara, e aí não adianta você querer vir com artifícios que para nossa geração e gerações anteriores funcionavam muito bem. Tipo assim, mas você vai se queimar no mercado. O cara tá cagando pra isso. O cara não tá nem aí. Se bobear, ele não volta nem pra pegar carteira de trabalho. Ele manda fazer outra. Pra ele nem sabe o que é carteira de trabalho. Não tá nem aí com isso. Certo? Porque você usa esse artifício, você vai se queimar no mercado com uma ameaça velada na entrelinha. Eu vou te queimar no mercado, moleque. É isso que você tá dizendo. Sabe? Então, pro cara, bicho, esse ambiente de assédio, de constrangimento dessa nova geração tá totalmente isolado, cara. O cara não engole, não. Então, aí começa, e a liderança tem que entender essa parada. Tem que entender que um time hoje, ele também não pode ter só essa euforia e essa vontade de ganhar o mundo que o jovem tem, porque isso também tem que encontrar a dualidade com a experiência, com a maturidade, com a capacidade de gerenciar crises, né? Que as gerações mais maduras têm mais habilidade para lidar, né? Então, por quê? Porque, velho, na boa, eu tô com 48, caminhando para 49 anos, e assim, porra, desde que eu nasci eu ouço falar de crise. Eu nunca ouvi falar que teve um ano sem crise, né? E algumas violentas, algumas pessoais, então, que se eu começar a falar aqui, nós vamos chorar um no ombro do outro. Então é melhor não entrar nelas, né? Mas vamos apenas pensar na crise de uma forma macro. Mas, porra, desafios pessoais assim que você fala, velho, daqui eu não passo, né? Bom, vou falar a última. Em 2018 eu tive um AVC. E aí, velho, tá bom de crise pra você? A última, né? Fora o que veio antes disso. Tive um AVC, fui parar para fazer uma drenagem da cabeça, tipo o AVC que matou o Maradona. A diferença é que eu não tinha tanta comorbidade quanto o Maradona, mas é o mesmo tipo de AVC, subdural, coágulo, caramba, drena, enfim. E aí você pensa, então a gente que vem de uma vida mais experimentada na crise, quando vem uma crise macro como essa que a gente está vivendo, você tem um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de ataraxia, vamos ser filósofo agora, né? Ataraxia, né? De estoicismo, né? Você tem assim um pouco mais de
de maturidade para lidar com a crise e entender que as crises passam. E se você tiver cabeça no lugar, tranquilidade de espírito, você ainda consegue se posicionar na crise. Porque já que tá sem trabalho na crise, amigo, trabalhe o seu posicionamento. É ali que você tem que... Esse acelerador que você tem que apertar, né? Ah, não tem trabalho. Tudo bem, vamos apertar o cinto, mas, velho, posiciona essa porra, porque na hora que a coisa normalizar, você vai estar surfando a onda no ponto certo, sabe? Não fica esperando passar. Então, assim, essa dualidade da maturidade da geração com a euforia da geração mais nova, o líder hoje precisa entender isso e colocar isso em convergência. Aí o cara fica, eu não vou falar com a geração mais nova, porque o cara fica todo magoado. Não, mas você tem que encontrar o caminho para falar com esse cara. Você também tem que encontrar o caminho para falar com o mais velho. Você tem que pegar o cara que está lá na zona de conforto, que não gosta que as coisas mudem, e você tem que encontrar um caminho e criar um propósito para esse cara. Porque o cara às vezes está olhando para a aposentadoria e fala, nossa, minha vida vai começar a hora que eu me aposentar. Não, sua vida vai terminar a hora que você se aposentar. Né? Se você não tiver cuidado, cara, e você cruzar a linha da aposentadoria, né, todo vitorioso, com uma final de maratona, você passa pro lado de lá, e se você não encontrar nada ali, velho, é um pulo para você estar enveredando por vícios de toda ordem, por alcoolismo, por depressão, como tantos que eu já conheci na minha vida. Tiveram vidas maravilhosas enquanto executivos. Se aposentaram, o cara definhou em questão de 1, 2 anos. Né? E ainda aparecia na empresa que nem um fantasma. Né? Eu vim ver como é que vocês estão. Vem não, você veio matar saudade. Você não veio ver ninguém não, cara. Você veio porque você tá zumbi, cara. Você tá precisando disso aqui. Ele tá tão acostumado com aquela vida, aquela correria, que ele sente falta, né, daquela pressão. E a geração mais nova, Roger, ela sabe equacionar. Ela não abre mão da vida dela pessoal, Sim. Não abre mão das relações, ela não abre mão do prazer, ela não abre mão da vida, não abre, cara. Não abre. Ela simplesmente fala, não, velho, tem que estar tudo mais ou menos integralizado para que eu possa dizer que eu tenho uma vida feliz. Isso não implica ter um mega salário. Implica eu ter integralidade. Já a nossa geração, não, quer, salário, moral, prêmio, o cara... Por que pra essa moçada, velho? Faz o menor sentido. Então, o líder tem que transitar nesse terreno. Ele tem que transitar nesse terreno e pior não, melhor, né? Porque isso vai ajudar a vida dele. Olhar, interpretar esses valores que regem a aspiração da organização e transformar isso em atitudes tangíveis, percebidas, dentro e fora do balcão da empresa. Porque se é percebido só no cliente e lá dentro não é, a sua equipe vai te quebrar. Se é percebido dentro, mas o cliente não percebe, o seu cliente vai te quebrar. Então, o cara precisa fazer isso transparecer. Minha atitude, um dos valores nossos é ética. Tem que ser percebido dentro e fora. Né? Um dos valores é a atividade, é o cliente no centro do negócio. Tem que ser percebido dentro e fora. Porque senão o negócio é planejado para dar errado. Planejado para dar errado. O Edu, cara, Fala muito aqui. legal a sua história, meu. Eu vi muitos líderes que eu conheci ao longo da minha vida em você, mas você no passado, né? Eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. E, cara, achei muito legal, porque hoje a gente sabe que líderes excelentes geram colaboradores excelentes, que geram clientes satisfeitos, que geram lucro. Mas na história das empresas, das organizações, se pensava o contrário, né? Pensava que líderes excelentes geravam lucro. E as pessoas, se sobrasse alguma coisa do lucro, levavam alguma coisa. Um relógio de ouro depois de aposentar. Exatamente. E a gente que estuda bastante Disney, né? Eles falam muito disso. De você focar muito na liderança, trabalhar a liderança, porque a liderança vai trabalhar os liderados. E achei muito legal que você caiu em si, que a sua liderança não estava legal, que você estava perdendo talentos. E como você falou, essa galera que está chegando hoje não aceita desaforo, não aceita porrada, não aceita mandar. Aceita, sim, você vender uma ideia. Então, líderes são vendedores e não mandatários, como se fala, né? Só que você teve o tempo para mudar. Como você falou, achei muito legal que você falou dos valores, né? Se você mudasse do dia para a noite, as pessoas iam achar que era falso, porque você estava perdendo a sua essência.
apesar de você querer mudar a sua essência, você teve que fazer isso de pouquinho em pouquinho. Qual que é a dica que você dá para as lideranças de hoje, atuais, que ainda agem dessa forma? Ou da forma de não tô nem aí, a equipe que caminha sozinha, ou da forma autoritária, como você citou, e não tem mais tempo para isso, porque é o seguinte, ou eles mudam, ou eles saem. Ou eles mudam, ou toda a equipe sai e eles ficam sem empresa, sem nada. Então, qual a dica que você dá hoje para as pessoas que não têm esse tempo para mudar? A dica é muito rápida, muito prosaica, e quando eu falo isso, tem cara que fica maluco, né? Mas a dica é a seguinte, líder, tira a cueca de cima da calça, velho, que você não é super-herói, cara. Você não é super-herói, até o super-homem já tirou a cueca de cima da calça, não sei se vocês perceberam, que Deus o tenha, me perdoe o spoiler, mas o cara, até o super-homem já tirou a cueca de cima da calça, né? Até ele assumiu a vulnerabilidade e percebeu que ele também é humano e precisa das pessoas. Então, seja o líder focado em mega blaster resultado, seja o líder que tenta deixar as coisas meio morna, né, para não ter dor de cabeça, não importa, tira a cueca de cima da calça, velho, assuma a sua vulnerabilidade. Você não sabe tudo, você também é vulnerável, você tem pontos de fragilidade, e aí compete a você, né, trabalhar essas vulnerabilidades, identificando na sua equipe quem pode suprir essas vulnerabilidades, né? Construa uma rede social de apoio, que não tem a ver com rede social digital, mas uma rede social de apoio. Crie um ambiente de confiança, onde as pessoas se sintam pertencentes, valorizadas e parte de um projeto. Se o cara não tiver isso aqui, em algum momento ele vai espanar e vai embora, né? Competente, ali, se sintam acolhidas, né, respeitadas nas suas individualidades, e desafiadas a entregar o melhor que elas podem entregar de forma respeitosa, de forma humana, de forma ética, né? E a outra coisa que eu falaria para essa liderança, né, gente, seria, além de tirar a cueca de cima da calça, assumir sua vulnerabilidade, para que a sua equipe perceba que você é humano também, que você não é uma figura intocável, né, imexível, né? Só lembrando um ministro antigo nosso aí. Então, assim, a outra dica seria, e aí, você já tem um líder que vai substituir você? Nossa, quando eu faço essa pergunta pro cara, o cara quer morrer, velho. O cara quer morrer porque não pensou nisso. E aí, você já sabe quem na sua equipe que vai substituir você? Não, porque você tá querendo dizer? Não, não tô querendo dizer nada, não. Exato, é um medo imenso, né? Nossa, cara, assim, eu falei, você só vai ser... Você quer melhorar a sua liderança? Ah, eu quero. Então, cara, liderança, velho, é um negócio que, assim, o selo de qualidade da liderança, o carimbão, o diploma da liderança, velho, é quando você um dia precisa sair, se ausentar, ir para outro projeto, ou, sei lá, a vida, você morre, por exemplo, tá? Alguém, cara, já tá pronto para assumir o seu lugar, mesmo que seja a partir de movimentos diferentes, abordagens diferentes, mas foi orientado dentro dos valores e tá lá pronto para pegar o bastão. Então, se você não desenvolve isso, você é uma liderança medíocre, você é uma liderança mediana, exato. Você é uma liderança mesquinha, né? Você é uma liderança mesquinha que não está muito preocupada em florescer as pessoas no que elas têm de melhor. Está preocupada apenas em manter uma zoninha de pseudo-controle que, quando você menos espera, você percebe de forma dolorosa que não tem controle nenhum, velho. Não há controle nenhum. O que há é uma coisa chamada influência, né? Influência sobre recursos que você pode influenciar, né? Começando o quê? Pelo seu conhecimento, cabe a você melhorar isso continuamente, partindo aí também para a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, sabe? Você influencia boa parte da sua saúde, né? Até com movimento preventivo, atividade física, tal, equacionando mesmo também. Você influencia a qualidade do seu tempo, né? Não perdendo tempo com questões que estão fora do seu controle, e você influencia as suas relações, mostrando que você, antes de pedir, você se doa. E isso ajuda a fortalecer essa rede social de apoio. E aí eu falo para o líder assim também, olha, por exemplo, né?
No dia que você cair, o cara me olha e fala, mas por quê? Sim, você vai cair. Você não caiu ainda? Eu não. Eu falei, então se prepara, velho, que você vai cair. Você vai cair. Não sei se te falaram, mas eu tô te falando, tô te dando essa notícia. Você vai cair. Se você não caiu ainda, você vai cair. E no dia que você cair, quem te sustenta? Qual a rede que tem para te dar um mínimo de, te colocar, te ajudar a entrar, mesmo que você precise se ausentar e tal. Você vai cair como? Você vai sofrer um acidente, você vai precisar se ausentar, você vai entrar num parafuso, você vai entrar numa situação qualquer, você vai, cara, fazer uma merda gigante. E aí, cara, qual é a sua rede? Quem você sabe que estará lá para, nesse momento, você... Não vou dizer que você vai se machucar menos, você vai se machucar, mas que você possa se machucar menos. E que você também consiga transformar isso numa conceitinho da moda, né? Uma antifragilidade, né? Cresça com isso. Que você cresça com a crise que você viveu. Tenha sido ela gerada por uma questão sua, emocional, tenha sido ela gerada por um fator externo, mas que você tenha resiliência, né? E posteriormente cresça com isso. Cresça com isso. Né? Trazendo... Então, resumidamente, seria isso que eu falaria para esse camarada, né? Tira a cueca de cima da calça, você não é super-herói. Segundo, tenha o seu líder substituto pronto. Né? E terceiro, no dia que você cair, quem te sustenta? Como é que tá a sua rede? Porque as pessoas podem estar te bajulando e você se achando um cara bom pra cacete. Você vai saber se isso aí é bajulação ou se é respeito, carinho, apoio ao líder no dia que você cair. Esse dia, velho, esse dia é revelador. Esse dia é revelador. Esse dia é um laboratório de fotografia, cara. Ele revela todas as fraturas do cara. Todas as fraturas, tá? O líder caiu, poxa, não aguentava mais aquele porra, né, enchendo o saco. Né? A galera se revela nessa hora, quando você tá ausente para sempre ou ausente momentaneamente. Tipo assim, nossa, tá tão bom o ambiente, também o cara não tá aqui. Você ouve isso. O Edu, é a grande diferença entre você ser julgado e ser respeitado, né? Tem uma frase que a gente usa bastante que é: nós nos julgamos pelas nossas intenções e as pessoas nos julgam pelo nosso comportamento. Essas pessoas têm intenções magníficas, mas o comportamento não está alinhado. Então, alinhe intenção e comportamento. E você terá as melhores equipes. Porque elas estarão alinhadas com aquilo que você busca e com aquilo que você faz. É isso, Cris. Show de bola. Velho, aquela coisa, se o cara não tiver congruência entre o quê? Vamos lá, nossos grandes centros de força, centros de criação. Pensamento, sentimento, comunicação e atitude, tá? Isso são grandes centros aí de criação nossa. Se isso aí não tiver alinhado, velho, o que eu penso, o que eu falo, o que eu digo, o que eu sinto, se isso aí não tiver alinhado, em algum momento você deixa a ponta solta, tá? Em algum momento essa ponta solta você mesmo tropeça, tá? E que esse tropeçar sirva, como eu falei lá atrás, sirva como um momento de recobrar lucidez, recobrar a autoconsciência. Porque você não desenvolve alguém que está com a consciência distorcida, que tem uma consciência errada acerca de si. Isso é uma ilusão, né? E aí você vê, por exemplo, o líder que vai desenvolver a liderança de vendas. Legal! Vamos ensinar o cara sangue nos olhos, faca na caveira, aquela coisa toda, e vai no pescoço, e sangra a molecada, pega a equipe, esgota o cara, tal, né? Cara, esse é o tipo de coisa, né? Que apenas, se o cara tem esse perfil, vai para um treinamento de aperfeiçoamento de liderança, você cria um monstro. Né? Porque, nossa, então é para apertar um pouco mais, o cara vai e aperta mais e sangra mais e é turnover alto, a galera insatisfeita, é assédio moral, assédio dos cambal, sabe? Tudo acontecendo lá na conta da liderança que não aparece, porque o cara, nossa, resultado a todo custo, a qualquer custo, aliás, né? Só que, velho, não dá. Então, por isso que eu falo, o primeiro trabalho com liderança é desconstruir o cara. Fazer o cara chegar, tira a casca, velho.
tira a casca, chegou no que você é, a partir daqui a gente começa de novo. A partir daqui a gente começa de novo. A partir daqui nós vamos entender que valor faz sentido para você. Como é que você vê isso sendo percebido nas suas atitudes para a sua equipe? Como é que a sua equipe percebe isso visível no seu comportamento? Pegando o gancho aqui na pergunta, né? Como é que as pessoas percebem essa coerência entre o que você fala e o que você faz? Porque a gente, como eu falei lá atrás, a nossa geração fazia vista grossa para isso. Fazia. A gente fazia. Sabe? A gente sabia que o chefe estava sendo filha da... Tá? E fazia vista grossa. Fazia vista grossa porque às vezes tinha até uma conveniência nessa vista grossa. A moçada que tá vindo aí, velho, ela aponta a sua incoerência, ela enfia o dedo na sua ferida com uma classe que você não faz ideia. E o líder que não está aberto a se desenvolver e se perceber como um aprendiz contínuo nessa vida, esse cara vai sofrer. Esse cara vai sofrer. O meio vai detectá-lo em algum momento como uma infecção, e como uma célula infecciosa, o próprio meio se encarrega de eliminá-la. Né? Os glóbulos brancos entram em ação e ele vai acabar sendo ejetado do mercado. Né? E aí, quem pode mais chora menos nessa hora, como diriam no interior, né? É a hora que separa os homens dos meninos. Show de bola, cara, show de bola. E assim, e aquela velha frase, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Foi por terra abaixo, né, cara? Isso não se usa mais. Zuga, muito bacana isso que vocês falaram, que você falou, cara. O Cristiano ele puxou um ponto bem bacana, a questão do líder vendedor, né? O líder vender a ideia. E aí isso leva a gente a propósito, leva a gente ao que você realmente tem a intenção de fazer. E assim, nós já estamos caminhando para o final, cara, mas eu não posso deixar de pedir, muito rápido, cara, e eu não posso deixar de pedir para você falar sobre uma frase sua que eu adoro muito. Inclusive eu já citei, evidentemente, dando crédito, né, eu lembro que você comentou no post que eu coloquei lá, que é o coração abre a trilha e a razão pavimenta a estrada. Eu acho essa frase sensacional, cara. Essa frase, André, ela ajuda a gente a... Como é que eu posso dizer? A despertar o que podemos chamar de essência empreendedora dentro da gente. Tá? Agora, vamos entender a essência empreendedora, não o empreendedorismo de você abrir uma empresa, mas o empreendedorismo de você ter consciência de que você pode transformar um cenário, que você pode impactar positivamente o cenário. Assumir essa consciência. E essa frase, cara, ela é praticamente o cerne da revolução um pouquinho. Eu tatuei no meu braço essa frase aqui, inclusive, para eu poder ter a minha própria cola, né? Porque eu tenho que estar, o estado de vigília tem que ser contínuo. Então, e essa frase, ela resume, cara, talvez aquilo que, para mim, faz muito sentido. E quanto mais eu levo isso adiante, vai fazendo mais sentido para mais gente ainda. E quanto mais eu pesquiso isso em autores antigos, eu andei lendo muita coisa sobre Spinoza, né? E Spinoza tem essa mesma essência, essa mesma relação entre coração e razão, porém com outras palavras, né? A busca, o desejo de potência e a construção, a consolidação disso, transformação disso em realidade, em encontros positivos, usando as palavras de Spinoza. As palavras do Eduardo Zugaib, que é a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, do Spinoza, né? É uma coisa que traduz dessa forma, porque para mim, razão e coração, isso para mim desde muito jovem ficou muito claro, não são coisas antagônicas, não são coisas que se neutralizam, né? Não são vetores apontando para a direção oposta, onde a gente persegue uma pretensa relação de equilíbrio. Né? 50 unidades de força para cá, de razão, 50 unidades de força para lá, de coração, em tese, em sentidos opostos, eu tenho o que se chama de equilíbrio. Mas se você não faltou naquela aulinha vagabunda de física da 8ª série, você vai lembrar, né, que quando dois vetores de forças iguais, em sentidos opostos, saindo do mesmo ponto, estão em ação, o que existe nesse ponto é uma coisa chamada inércia, né? Uma força neutraliza a outra, e você tem um estado de inércia. É o que eu entendo por zona de inércia, porque eu odeio o que a pessoa chama isso de zona de conforto. Eu adoro conforto, eu trabalho para aumentar meu conforto, eu quero cada vez mais conforto,
Eu não quero, ai, sai da zona, sai o cacete, eu quero minha zona de conforto cada vez maior, cada vez mais ampliada, em performance principalmente, né? Quem fica falando mal da zona de conforto é masoquista. A questão é, quando a gente mantém a zona de conforto estática, aí vai dar merda, aí o negócio vai dar errado, né? Porque, pensa bem, a sua melhor performance, ela tá no extremo da sua zona de conforto. E você tem que fazer o quê? Ir ampliando essa zona de conforto. Vai grilando o terreno, vai grilando o terreno até ganhar mais performance. Vai subindo isso até ganhar mais performance, sabe? E aí você tem uma zona de conforto crescente. Olha como é mais bonito o conceito, né? Agora, a zona estática, zona inerte, né? Aí realmente é um problema. Então, por isso que muita gente acaba quebrando a cara, né? Ai, sai da zona de conforto. Não sai, velho. Entende a zona de conforto. Entenda a sua zona de conforto. Amplia essa merda, pelo amor de Deus. Cria a sua performance a partir disso aí, tá? Tem um cara chamado Michael Jordan, que todos vocês conhecem, né? Michael Jordan foi o pior jogador de beisebol da história norte-americana. Você sabia disso? Porque um dia, depois de ter ganho 3 títulos nacionais da NBA, lá pelo Chicago Bulls, ele vou sair da minha zona de conforto, vou jogar beisebol. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar um time se eu quiser. Ele foi lá e sponsor no time. Cara, foi uma das piores carreiras da história do beisebol norte-americano. Um aproveitamento na ordem de 15%. Um horror de aproveitamento. Sabe? Aí o cara percebeu essa brincadeira na prática, né? A hora que caiu a ficha, não, pera lá. A minha zona de conforto são as 4 linhas da quadra de basquete. Eu tenho aquilo tudo esquadrinhado na minha cabeça. Eu tenho tudo aquilo mapeado. Eu sei onde eu jogo a bola, para onde eu jogo. Eu tenho que ampliar isso, ampliar. Voltou, ganhou mais 3 títulos. Você entendeu o risco de você ficar caindo em pseudos discursos de empreendedorismo digital? Ai, larga tudo, manda tudo a merda e vai empreender, vai montar curso gratuito. Porra, velho. Cuidado com esse tipo de imperativo de empreendedorismo. Cuidado com isso, tá? Conhece-te a ti mesmo, né? Como diria o oráculo, né? Como diria lá. Né? Então, conhece-te a ti mesmo e amplia essa zona de conforto. Amplia essa zona de performance, né? Porque senão, velho... E aí, André, eu falei que ia hiperlinkar, só dando o gancho, né, na pergunta lá. Coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada. A gente nasce, cresce, vive e morre muitas vezes, infelizmente, perseguindo equilíbrio entre essas duas forças. E as pessoas que transformaram e continuam transformando o mundo a partir de si próprias, não estou falando aqui sonho de Miss, né, que era a paz mundial, mas a paz que você constrói a partir da sua zona de impacto, essas pessoas elas pegam esses 2 vetores e apontam para a mesma direção. Então, se antes eu tinha 50-50, cada um para um lado, agora eu tenho 100 para a mesma direção. Ou seja, não é equilíbrio a palavra é sinergia, é diferente. É diferente. E nessa sinergia, alguém vai um pouquinho para frente. À frente é o coração. É a pulsão, é a vontade, é o desejo de potência. Falei vários conceitos aqui, tá? Falei Freud, falei Spinoza, falei Schopenhauer, falei um monte de coisa aqui, né? O coração vai à frente, abrindo a trilha, sonhando, desejando, criando, planejando, tendo fé, tá? E a razão vem logo atrás, pavimentando a estrada, né? Executando, construindo meta, método, métrica, monitoramento, colocando a criatividade, transformando a criatividade em inovação, transformando a fé em transformação pessoal, transformando, enfim, você encontra essa relação naquilo que efetivamente provoca algum tipo de mudança sustentável. Alguma mudança que incorpore-se como processo na vida da gente, onde o compromisso de continuidade com as pequenas atitudes é o que vão dar o tom da longevidade de todo esse processo. Então, meu amigo, coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada e é nós na fila. Sensacional, Eduardo, sensacional, cara. Nós ficaríamos aqui falando dias, não digo nem horas, né? Dias. E nós estamos indo para o final e eu quero pedir a gentileza de dar as considerações finais e ficar à vontade, cara, para dizer suas redes sociais, aonde as pessoas que estão nos ouvindo encontram o Eduardo Zugaib. As empresas querem te contratar, aonde elas te encontram? Bacana. Bom, pessoal, o canal principal acaba sendo o meu site, porque de lá também tenho acesso aí para todas as redes, né? Então,
é o eduardozugaib.com.br. Lá tem o meu trabalho, o meu resumo biográfico, lá tem meus livros, tem o meu portfólio de palestras, vídeos, clientes, enfim, tá tudo ali resumido. O canal para ir para podcast, que tá parado, o meu podcast, o canal para ir para o canal do YouTube, para as minhas redes sociais. Tô no Instagram onde eu publico boa parte das minhas pérolas ali de filosofia bruta, com um pouco mais de parcimônia. No Facebook, onde eu meto o dedo na ferida mesmo, porque lá não tô nem mais no Facebook. Então... e no LinkedIn também, Eduardo Zugaib, né, chega no meu trabalho, na minha versão institucional. É a mesma pessoa, tá? Só que, né, ajustada aos ambientes, né? Mas é a mesma coisa, né? O que move é a mesma coisa, né? Então, e André, assim, cara, eu acho que a gente tá passando por tempos muito complexos, né? Tempos muito desafiadores para muita gente. Tempos aí em que muita gente perdeu pouco, muita gente perdeu muito, muita gente perdeu tudo e, muito tristemente, muita gente perdeu a própria vida, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre tenho falado, principalmente com empreendedores, esse sim à frente de uma empresa, tenho feito muita coisa pelo Sebrae, conversando com esse público, ou com lideranças nas organizações que estão passando por movimentos muito desafiadores. Uma coisa que eu tenho falado, cara, se você não perdeu a vida, né, primeiramente agradeça, dá um passinho para trás, e caso você tenha perdido tudo, tenha pelo menos a consciência de que você preservou os seus valores. Se você preservou isso, meu amigo, você está pronto para recomeçar. Tudo de novo. Tá? Agora, se no meio do caminho você perdeu, ou você nunca soube, ou você nunca teve clareza quanto a isso, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. E nesse aspecto, né, aquela matriz do plano de trabalho para toda a vida tem ajudado muita gente agora, né? Que são 10 atitudes aí, 10 atitudes que vieram da Revolução um pouquinho, que ganharam um livro próprio aí no ano passado. Aquilo tem ajudado muita gente a tangibilizar o que é valor, a tangibilizar o que são valores, construindo uma cultura de vida ou uma cultura organizacional, porque é a mesma coisa. Você está trabalhando dentro de uma cultura que você optou como... A diferença é que cultura organizacional é a mesma coisa que podemos chamar de filosofia de vida. Mesma coisa, né? Só que aqui é pessoa física, no outro é pessoa jurídica. Então, se isso não é claro, cara, né, busque isso para poder tangibilizar e a partir dali começar a se reordenar, se reconstruir, se reconhecer na sua essência e, enfim, vamos caminhar para frente. Sensacional, Eduardo. Em nome do Despertar da Excelência, cara, quero te agradecer de coração. Valeu, sei que foi maravilhoso, cara. E obrigado por você abrir esse espaço na sua agenda. Mais do que um podcast, uma troca, um bate-papo, foi uma aula, cara. Tenho certeza disso. Poxa né, vida, para os que estão nos ouvindo, para a gente aqui. E dizer que teremos outras oportunidades, né? Não vamos parar por aqui, não. Vamos ter outras oportunidades em breve. E, mais uma vez, muito obrigado, de coração. Valeu, pessoal. Obrigadão. Show de bola. Aos que estão nos ouvindo, peço para seguir o Despertar da Excelência nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até uma próxima. Tchau, tchau.